Alô, alô, telespectador do SBT, tá na hora da gente falar muito de esporte a partir de agora aqui nos estúdios em Araçatuba, o nosso SBT Esporte. Você acabou de ver lá nos estúdios de São José do Rio Preto, a Mira Filizola, e agora a gente vai aqui para falar bastante de esportes. Hoje nós vamos mostrar como foi a preparação do Timão para o jogo contra o Fluminense. Tem jogador que está sendo valorizado no São Paulo, que vai ficar e vai renovar. Você vai saber daqui a pouco quem é. O Palmeiras teve um prejuizaço e você vai saber também. E tudo isso e muito mais agora aqui no nosso SBT Esporte. Senhor Caio Esteves. Beleza, Marião? Não esqueça que amanhã, se o Corinthians perder, eu tenho que vir de Fluminense. Você tem que arrumar a camiseta, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Não, aliás, eu quero informar aqui... Olha lá. Olha lá. Quero informar aqui que se o Fluminense classificar, eu, além de vir com a camiseta do Fluminense, venho de blazer. Aí sim, por quê? Porque eu venho de advogado do Fluminense. Sensacional. Mas calma, ainda tem jogo, tem 90 minutos ainda. O Corinthians tem chance de classificar. Vamos ver o que vai ser. Boa. E você pode participar aí com a gente, 18991437891. Fala de Corinthians. Corinthians leva hoje na Sul-Americana. Pode falar do jogo de ontem também, que a gente também vai falar. Foi um baita jogo, a gente vai falar já já. Quem tem o melhor futebol do Brasil? Ontem o Jorge Jesus falou que é o Flamengo. Anteontem, o Renato falou lá no Pacaembu que é o Grêmio. E aí, o que você acha? E a gente está começando aqui o nosso SBT Esporte e a gente vai abrir falando do jogo entre Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana. É o jogo da volta das quartas da Sula, que começa aí às 9h30 da noite o jogo hoje no Maraca. E o primeiro jogo foi 0-0 e a gente vai ver como que o Coringão se preparou para o jogo de hoje. O Corinthians fez seu último treino para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pedrinho trabalhou normalmente e deve ser titular. Ele foi poupado no último jogo do Corinthians contra o Avaí. A equipe deve vir sem grandes surpresas, mesmo com o treino fechado. Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso e Matheus Vital, Pedrinho, Cleison e Wagner Love. Uma vitória simples ou um empate com gols classificam a equipe paulista. Lembrando que o primeiro jogo, realizado na Arena Corinthians, terminou em 0-0. Rafael Rodrigues para o SBT Esporte. Não falou direto do CT do Corinthians. Hoje ele não estava lá. Não, né? Não estava lá hoje. No Palmeiras ele tá todo dia? Na academia, sim. Tá, né? Tá certo. Aliás, nome bonito, academia de futebol, eu acho muito bonito. Bonito, né? Como é o Timão, não fala. Tá certo. Bom, o Júnior Urso foi quem falou pelo Corinthians. O volante está sendo um dos principais passadores do Timão e está iniciando a maioria das jogadas. Ele comentou sobre como deve ser aí o comportamento do Corinthians. Dá uma olhada. Eu acho que a gente tem que defender bem e atacar bem. É importante que a gente faça um jogo inteligente lá no Rio de Janeiro. O Fluminense se mostrou uma equipe aqui ainda com as características do Diniz, de trocar muito passe, independente do local, se é na defesa ou no ataque. E é uma equipe perigosa, né? Fora dos nossos domínios agora, mas se o Corinthians vier trabalhando forte, como vem trabalhando nas partidas anteriores, acho que a gente tem grandes chances de sair de lá com um bom resultado, com todo respeito ao Fluminense, mas uma equipe que pensa em ser campeã tem que pensar positivo sempre, tem que sair com a intenção de vencer e a gente não é diferente. Vamos lá para fazer um grande jogo. Antes daquele jogo que a gente fez contra eles aqui, eles devem ter estudado a nossa equipe, porque conseguiram muito bem acumular jogadores naquele local, né? Sabendo que a gente é um lado forte que temos. Mas temos o lado esquerdo também, com os jogadores que jogam daquele lado, Cleison, Avelar, Vital, ou seja, quem for que vier naquela posição, que também é muito forte, que trabalha as mesmas jogadas como a gente trabalha do lado direito, e acredito que se o lado direito de repente foi inibido de estar fazendo as jogadas, a gente tem o lado esquerdo para tentar estar surpreendendo, né? E também pelo meio, que a gente tem jogadores que podem estar fazendo isso. É um jogo de inteligência, vamos dizer assim, tentar fugir dessa marcação do Fluminense, que é uma marcação diferente, com acúmulo de jogadores nos setores, e tentar surpreender de repente com um chute de longa distância, algo do tipo, para que fuja um pouco da alçada que o Fluminense está acostumado a estar marcando. E que Deus nos ajude hoje, já pedir para São Benedito, São Jorge, Santo Antônio,
tudo quanto é santo lá no céu, para que nós tenhamos um jogo decente, né? Porque melhor que o último, né? Porque, pelo meu amor de amigo, Deus. quinta-feira passada foi sofrível, né? Seja quem passar, que o jogo seja bom, que tenha gols, né? E que os dois times joguem realmente para atacar. Eu acho que, falando do Corinthians, é difícil você pedir um pouco disso, né? Mas acho que o Corinthians não tem muita opção. Vai ter que ir para cima, vai ter que tentar fazer a vantagem. Gol fora de casa hoje é essencial para o Corinthians se quiser classificar. Mas o Corinthians ele não tem... Historicamente, não joga muito bem no Maracanã. Pelo menos nos últimos anos aí contra o Flamengo, contra os times cariocas, não tem atuado tão bem no Maracanã, tem sofrido um pouco. Mas eu concordo com o Urso, eu acho que o Fluminense faz uma marcação congestionando muito os jogadores, Mário. Tipo, no lado direito, no lado esquerdo, principalmente o lado direito do Corinthians, que é o lado que mais ataca com o Pedrinho e o Fagner, tem feito uma dupla muito boa, né? E o Fluminense apostou nisso na Arena Corinthians e deu certo. Agora, na volta, eu acho que é a vez do Carille tentar pensar numa estratégia de defender, mas também de atacar. O Corinthians melhorou um pouco na criação com o Gabriel. Acho que o Gabriel e o Pedrinho são os diferenciais do Corinthians hoje. O Gabriel passando a bola é um cara que movimenta mais o meio campo e o Pedrinho, o cara do drible, aquele cara diferente, né? O Carille vai ter que aproveitar muito bem hoje. Só uma coisa que eu faria se eu fosse o Carille, se eu fosse o técnico, eu não sei como está o treinamento, mas a gente noticiou aqui que o Gustavo está muito bem. Eu acho que a bola aérea poderia ajudar muito o Corinthians hoje. E eu ainda acredito muito também no Matheus Vital. Acho que o camisa 10 que está todo mundo procurando lá no Corinthians pode ser... Ele fez 2 ou 3 partidas muito boas, né? Jogando ali fechado, ali fazendo na esquerda a criatividade, né? do time do Corinthians. E fez 2 partidas bem interessantes. Ele é bom de bola, E se ele for para o jogo hoje, é um jogo leve. Eu acho que, comparando Fluminense e Corinthians, de elenco, o Corinthians é melhor. Sim, né? de elenco sim. Principalmente pela questão da defesa, né? A defesa do Corinthians é bem mais sólida. É a defesa menos vazada do Brasileirão, onde você tem times muito melhores que o do Fluminense, por exemplo, e que até do próprio Corinthians. Mas a questão do Gustavo, só voltando, Mário, rapidinho, o Gustavo é um cara muito forte de jogo aéreo. E o Fluminense é um time que, assim, leva gols de bola alta. Então, não sei se o cara ele vai utilizá-lo. Ele está mostrando nos treinamentos que ele está bem, principalmente finalizando com o pé, que era uma coisa que ele precisava melhorar. Talvez seja um trunfo aí para o cara ele utilizá-lo, caso o resultado não apareça durante o jogo com o Love, que deve começar de titular, né? Eu usaria o Gustavo no segundo tempo, dependendo das circunstâncias do jogo aí. O Rafael falou para eu não falar, mas eu vou perguntar. Fluminense ou Corinthians hoje? Placar ou não? Não, eu acho que o Corinthians passa. Corinthians? Corinthians passa. Eu acho que dá Corinthians. Eu acho que é aquele jogo com empate com gols hoje. Tomara que seja com gols, né? Pra gente mostrar aqui amanhã. Tem que ter gol, né? Tem que ter gol. 0x0 nunca é legal, né? A gente quer gol, pô. A gente quer gol. Quem gosta de futebol quer gol. Bom, 2 jogos e 2 classificados para as semifinais da Libertadores. O Boca Juniors recebeu a LDU em casa, né? E a gente vai ter um jogaço Grêmio e Flamengo. Eu acho que o Flamengo é favorito nas semifinais. Eu não vejo favorito nenhum, mas é mesmo? Eu não vejo. Eu acho que o Grêmio cresce muito em competições de Copa. Essa vitória deu uma moral muito grande para o Renato, para o elenco. Da mesma forma que o Flamengo também chega com muita moral, mas já está jogando bem há algum tempo. Não que o Grêmio não esteja, mas no Brasileiro, por exemplo, o Grêmio está oscilando um pouquinho. O Flamengo já está mais regular. Eu acho que é aberto. E aí, como a gente falou, o Boca passou e hoje tem River e Cerro, né? Quem vai decidir que enfrenta o Boca na semifinal, eu acho que o River é um adversariaço se passar. O Cerro também, mas eu vejo o River como uma pedreira, né? Eu vejo o Flamengo porque o segundo jogo é no Maracanã, né? Sim. Primeiro jogo em Porto Alegre, mas é um time que, jogando em casa ou fora, joga com um volante, joga com 2 meias, né? Joga com 2 atacantes que a gente pode considerar um dos melhores ataques do Brasil, né? O Bruno Henrique e o Gabriel. Aí, quando sai um, entra Vitinho, sai o outro, entra o Berril. Enfim, é um elenco espetacular. Diego, que tá ainda fora, tem que jogar ano que vem e tal. Mas, assim, o Grêmio tem uma pedreira aí pra frente, pedreira, né? sem dúvida. O Flamengo, ontem do jogo, a gente viu a superioridade do elenco do Flamengo, né? O Flamengo é um time que, quando coletivamente não funciona, e tem funcionado, quem brilha são os individuais, a qualidade técnica individual dos jogadores. Bruno Henrique, Gabigol, sempre um cara vai se diferenciar. Rascaeta, e vai conseguir fazer um gol, dar uma assistência muito boa. O Flamengo é isso, entendeu? E a velocidade do Bruno Henrique ontem? Exatamente. Foi o que sobressaiu ontem. Pra se usar em Bolt ontem. Corre demais. Vamos pra tela? Vamos saber a galera do nosso WhatsApp. Luiz Fernando, a nossa mãe de Iná aqui, dos nossos telespectadores. Boa tarde, Mari Caio. Se o Corinthians for eliminado hoje, com certeza um
dos 4 grandes paulistas será o campeão brasileiro deste ano. Abraços. Tá difícil, hein? Eu acho que é uma coisa que a gente falou ontem no programa, que até é legal a gente falar que os 4 paulistas estão muito bem no brasileiro, né? São Paulo e Corinthians um pouquinho abaixo ali, mas Palmeiras e Santos bem perto. Então, isso é legal de ver o futebol paulista ali em alta. Vamos ver como que está o Palmeiras depois dessa desclassificação domingo com o Flamengo. Verdade. Dois times com grandes investimentos. Né? Vamos para a próxima aí, vamos lá. O Maurílio, de Presidente Venceslau, pode ficar tranquilo, Super Mário. 2-0 Coringão. Então tá bom, Maurílio. Tô tranquilo aqui. Tá confiante. O Maurílio é o que ganhou a poltrona. Verdade, legal. O que estava assistindo, né? Manda foto da poltrona aí, Maurílio. Ele mandou uma pra gente. Mandou, mas manda outra, que eu não estava aqui. Manda outra aí pra nós. E quem mais tá aqui? A Bruna Letícia, de Prudente. Com certeza, meu timão do coração tem que ter uma vitória simples. Então tá bom, 1-0. Uma vitória simples, 1-0. Conhece o time que tem, né? Conhece o Corinthians, né? Bem a cara do Corinthians, né? Bom, não acabou não. A gente volta já trazendo muito mais aqui no SBT Esporte. Fica aí. E a gente está de volta. Tava aqui olhando a nossa lauda aqui. Para onde a gente vai, rapaz? Adivinha. Vai pro próximo? Não vai agora, Rafa? Daqui a pouco? Puxa vida. Você pergunta para ele também que vai passar. Então tá, então deixa eu tirar aqui o martelinho, depois ele volta aqui. O Jean Dornelles daqui a pouco entra aqui. Então vamos lá para o São Paulo, que recebeu uma proposta aí de 10 milhões e 300 mil reais do Al Ahly, da Arábia Saudita, pelo Reinaldo, o King Naldo, o lateral esquerdo. Mas parece aí que o Cuca conversou com o lateral esquerdo de 29 anos e ele vai ficar aí no tricolor e renovar o seu contrato. O atual termina agora no próximo ano, 2020, e a diretoria está decidindo se o novo contrato terá validade aí até 2021 ou se estende aí até 2022. Além disso, ele vai receber um aumento de salário. Aumentinho, vai. Aí bonito, hein? Não, legal a opção tanto do São Paulo por mantê-lo quanto dele por ficar. Para mim, ele não é lateral para ser titular de São Paulo. Para mim, eu acho que o São Paulo precisa de uma opção que defenda melhor, que consiga... Ele até ofensivamente ele tem qualidade, o Reinaldo. Eu acho que ele é um cara que apoia muito bem, que triangula muito bem, cruza mais ou menos, mas eu acho que o São Paulo tem potencial para ter um lateral esquerdo pouco melhor. Eu acho o Léo um jogador muito bom, o Léo Pelé, né? Bom também. Tem um outro lateral esquerdo da base, que agora eu não vou saber o nome, mas também é um bom jogador, tem se destacado no Sub-23. Mas o São Paulo tem um celeiro aí bom de laterais esquerdos. Eu acho que o Reinaldo, tudo bem, é um cara experiente, é um dos líderes do grupo e tal. Né? Acho que o Cuca também o quer no time. Precisa de elenco pro brasileiro, né? Então, você perder jogador nunca é bom. Você pode fazer a reposição. Você vem um, sai o outro. Agora, você perder, ainda mais lateral, que é difícil de achar no mercado. Então, mas é aquela coisa, né? Teve uma entrevista que o Raí mostrou aí que uma das coisas que vão fazer com que os jogadores recebam o salário em dia, o Daniel Alves permaneça no São Paulo, né? É venda de atleta. Isso está lá na cartilha do São Paulo, para que o time se equilibre, né? Mas vem de reserva, vai vender o cara que está jogando, que é titular do elenco. 2017 que vendeu 11 jogadores? Foi. Por isso que o São Paulo estava naquela situação toda. Né? Acho que não convém ser, o São Paulo agir da maneira como agia no passado. O Reinaldo eu acho que é um cara que compõe o elenco muito bem, é uma opção boa, mas acho que o São Paulo deveria, talvez esse ano não, porque fez investimento muito grande no Dani Alves, no Juan Fran, Pato, contratou em outras posições que precisava mais. Mas talvez pro ano que vem o São Paulo pensar num lateral esquerdo ali de elite. Até porque nada contra o Reinaldo, acho que é um cara que tem qualidade. Mas se você comparar com o Daniel Alves ali para fazer a ponta, ou o Juan Fran, é um time que vai ser um pouco muito estudado e muito óbvio o tipo de ataque. Atacar pela direita com o Antony e com o Daniel Alves e o Juan Fran. Tem feito isso nos últimos jogos, né? Vamos ver se o Cuca muda isso. Mas acho que precisa ter a opção do lado esquerdo também. Legal. Mais ou menos o Corinthians. Fagner, muita qualidade do lado direito, lado esquerdo o Danilo Avelar e o Carlos Augusto, que são um pouco abaixo. Bom, antes da gente ir para agora falar do Santos, só lembrando que o Jean Dornelles vem na sequência, Hora da Verdade, né? Acho que não vai dar tempo da gente bater um papo com ele aqui ao vivo, mas você não sai da programação do SBT, que na sequência a gente vai para os estúdios lá de São José do Rio Preto para a gente ter o Jean Dornelles, o cara que defende a população
né, e muito bem no seu programa. Jean, a gente está no seu aguardo, viu? Vamos falar do Santos? A gente vai falar do Santos, Eduardo Sacha, que é o artilheiro do Alvinegro Praiano e vice-artilheiro do Brasileirão. Ele já tem 8 gols, né? E apesar da boa fase do camisa 27 santista, o Santos, que não vence há 3 jogos, tá passando aí, tem uma fumaça lá na Vila, né? Mas o Sacha bateu um pouquinho de papo com a imprensa e falou sobre essa diferença de momentos do comecinho do campeonato para agora. Fala aí, Sacha. Um momento que a gente não tinha passado talvez esse ano ainda. A gente sabia que uma hora talvez essa oscilação iria acontecer. Tem que se preparar para sair o quanto antes, por ser um campeonato muito difícil, não tem adversário fácil. Outros times já passaram por esse momento, ou vão passar também. Então, acho que ter a cabeça tranquila, continuar trabalhando como a gente vem fazendo, para a gente poder buscar a vitória o quanto antes e, quem sabe, não engatar mais uma sequência de vitórias, né? Estou feliz pelo meu momento, mas eu acho que para tudo, para um casamento ser feliz, acho que as duas coisas precisam andar juntas. Então, espero continuar ajudando de alguma forma, com passe, gols, e melhor ainda se for sair do jogo com a vitória. Então tá aí, o Eduardo Sacha, que no começo do ano foi preterido pelo Sampaoli e hoje é artilheiro do Santos, deu a volta por cima no time. Isso. E é uma peça fundamental para essa engrenagem do Santos voltar a funcionar, né, Caio? Ele é um cara que, igual você falou, no começo do ano não estava sendo muito bem aproveitado ali pelo São Paulo. O São Paulo tinha outras peças e chegou a utilizar... Chegou a ser até peça para troca, né? Isso, para outros atletas. De troca e tudo mais. O São Paulo realmente, a impressão que dava é que não queria contar com ele no elenco para sequência da temporada. E aí ele conseguiu se reinventar. Eu acho que tem a ver também com um pouco da questão da posição. Ele não joga especificamente numa posição. Você acha um cara que sai muito da área, que pode jogar do lado de campo se precisar, ou pode jogar de falso 9, ou até mesmo centroavante. E você tem um cara desse no elenco que gira, é muito importante, né? Todo elenco geralmente tem um jogador desse na defesa e um jogador desse no ataque. É um cara que faz várias posições. O Sacha é um desses caras. Então eu acho que é importante você mantê-lo no elenco para a sequência, porque é muito jogo Brasileirão. Santos está numa oscilação que é natural, eu acho, devido ao elenco que tem, ao investimento que tem no campeonato. Eu imagino que não consiga chegar para brigar para título até o final da temporada. A gente vem falando isso aqui. Eu ia te fazer essa pergunta. É o que a gente imagina, não que isso vá acontecer. E tem santista, o próprio Hernandes concorda, mas tem santista que acha que o São Paulo pode brigar e acho que o São Paulo tem qualidade, mas o elenco do Santos hoje é reduzido, precisa contratar mais se quiser pensar alguma coisa muito maior. Mas Libertadores é uma realidade para o Santos para o ano que vem. Acho que tem que conseguir, tem que continuar para conquistar essa vaga, porque é o único campeonato que disputa nesse ano, né? Bom, eu acho ainda que tem alguns embrólios aí no meio do caminho, né? A gente está tendo muita dificuldade entre diretoria e time, né? Falar Sim. a mesma língua, o Autuori agora deu uma melhorada, mas a pergunta que fica no ar é: o Sampaoli vai ficar em 2020 no Santos? Né? Pediu para tirar a multa rescisória, então... Ele disse que vai ficar. Ele disse que quer ficar, que quer ganhar título, que quer ser grato à oportunidade que teve e que quer aproveitar o tempo de contrato que tem no Santos sem pensar em outro projeto. Eu hoje, falando sério, Mário, eu vejo o Sampaoli ano que vem no Santos. Eu acho que ele é um cara muito centrado, ele já teve muito problema com diretoria, em que ele podia muito bem deixar o cargo e não teria problema no mercado. A gente sabe que o cara é muito valorizado, né? E não deixou, apostou no Santos, jogou o Paulista, a Copa do Brasil, agora joga no Brasileiro e vai bem no Brasileiro. O time começou a encaixar com ele. Acho que não teria por que ele pensar em outro projeto agora, né? Talvez o Santos possa ser ainda melhor no ano que vem. Também então, acho. Se ele ficar, né? Se ele ficar. Eu vejo ele com condições de ficar, sim. Vamos falar do Palmeiras agora. Vamos. Já não bastasse o prejuízo de ser desclassificado aí na Libertadores, o Palmeiras vai ter que pagar as 66 cadeiras que foram quebradas durante o jogo. Segundo a reportagem do SBT Sport, a gente foi apurar, feita uma vistoria antes do jogo com um representante do clube mandante e do estádio, e ambos assinam um documento atestando as condições do estádio. Depois que acaba o jogo, uma nova vistoria é feita e foram encontradas 66 cadeiras quebradas. Elas já foram trocadas porque o estádio tem estoque
e o valor não foi divulgado. O Palmeiras acerta o valor diretamente com a empresa que fabrica as cadeiras. Uma curiosidade que foi informada pela assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo, eles nos disseram que o estádio tem um estoque porque é comum que alguns assentos sejam danificados. Ainda vivemos realmente no terceiro mundo, né? E acontece, infelizmente. E acontece não só no Pacaembu, né? A gente já viu isso acontecer em tantos estádios aqui. Arena Corinthians, Beira-Rio, nem precisa falar Arena do Grêmio, já teve casos desses. Então, assim, não é exclusividade de uma torcida, né? Ou de um lugar, né? Tem esse problema em todo lugar. A gente espera que, infelizmente, o torcedor não é a sua maioria, mas tem muitos que não são civilizados, né? O Felipe Melo disse numa coletiva, né? O futebol brasileiro o torcedor brasileiro, essa nova geração precisa aprender a ser mais educada, né? Sim. Quando vai para o estádio, né? O estádio é uma extensão da sua casa, né? Um lugar de lazer, de você se divertir, aquela coisa toda. Tem muita gente que vai toda semana, né? Então acaba sendo uma extensão. Exatamente. E quem vai pela primeira vez ou quem vai poucas vezes tem que respeitar isso. O torcedor tem que pensar mais ou menos se ele gostaria que alguém fosse na sua casa e quebrasse, né? Quebrasse a sua casa, né? De algum móvel da sua casa. Exatamente. Coisa, né? Tem um custo, né? Bom, nesse momento está rolando a entrega dos melhores da Europa. É o troféu da UEFA. E está saindo o sorteio da Champions. Nesse minuto saiu aí o melhor jogador da temporada. É o Virgil van Dijk, né? É o holandês, o Van Dijk, o Virgil van Dijk, o zagueiro, que joga no Liverpool, e ele... Espetacular, né? Ele ganhou, melhor zagueiro, né, Rafa? Melhor zagueiro da temporada. Então, o Van Dijk aí levou como melhor... Não, fez uma bela Não tem nem o que falar, tem nem o que falar. Melhor zagueiro do mundo hoje, disparado. Acho que não tem ninguém nem que chega perto. É um cara de uma inteligência. Não, joga muito. Quem puder aí, tiver curiosidade, dá uma olhada aí na internet, os lances dele. É um cara fora de série mesmo. Daqui a pouco ainda vai sair o sorteio do melhor do mundo, né? Vai ser anunciado, e também o sorteio da fase de grupos da Champions League, que acho que se não der tempo hoje, amanhã a gente mostra aqui no nosso SBT Sport. O Hernandes também está de volta com a gente aqui, hein? O Hernandes está aí, mano. Vamos lá, vamos mostrar a galera do WhatsApp? Vamos lá, Rafa. Vamos lá, vamos colocar a galera já? Já não. Vamos lá então, vamos lá. O Daniel Godoy de Adamantina. O Corinthians não fez lição de casa e agora vai sofrer no Rio de Janeiro. Saudações tricolores. Boa. Um abraço, Daniel. Tem que fazer, não fez a lição mesmo. Não fez mesmo. Tem que superar. O Matheus Avelino de Souza, hoje nós vamos saber que time ele torce. Ele é lá de Valparaíso. Vai dar Grêmio ou Flamengo? Eu acho que dá Grêmio. Então você tá junto com o Caio. Não sei. Flamengo e Grêmio. Você ainda tá em cima do muro? Você falou que dá Grêmio. Acho que dá Flamengo. Você falou Flamengo. Flamengo. Aí eu falei, não vejo o Grêmio como... Não dá pra descartar o Grêmio. Vamos pra próxima? Vamos lá. Cadê? O Rogério Ricardo Moreira, de Catanduva. Vai, Corinthians! Hoje 3-1 pro meu timão, e um abraço pro Mário e pro Caio. Rogério, um abraço, Rogério. Cara. Assiste a gente todo dia. Direto, tem foto aí, né? Olha lá! Sensacional! Já tá deitadaço lá. A Bahia Design, que muito bom. Foi a nossa... Gentilmente nos cedeu aí essa cadeira pra gente sortear pros nossos telespectadores. Sensacional. Que vida, hein? Que vida boa, hein? Isso que é vida. Olha lá. Bom demais. Tem que chamar a gente pro churrasco, bicho. Bom, pessoal de casa, um abraço, muito obrigado. Vambora? Vambora? Vambora. Amanhã tem mais. Se você quiser assistir o programa na íntegra, entra lá no tela2.com.br e ele vai estar lá inteiraço pra você. A gente volta amanhã, se o Corinthians perder de Fluminense e de Blazer, porque a gente vai advogar a favor do Fluminense. Vai de Fluminense. Beleza? Vou cobrar. Salve!